Ela nasceu em Aracaju, no bairro 18 do Forte. De família simples e relativamente grande, ao todo 6 irmãs, Eliane, como muitas outras crianças, estudou na rede pública. Aos 14 anos, começou a trabalhar no comércio. Nesta edição, o ID Aracaju quer saber um pouco mais da trajetória de Eliane, que é assistente social e há mais de 35 anos é servidora efetiva da Câmara Municipal de Aracaju. Eliane, seja bem-vinda ao ID Aracaju. Obrigada. Eliane, a gente vai querer começar a nossa entrevista hoje falando um pouco da sua infância, né? 6 irmãs. Como era esse relacionamento? Eu acho que se você tivesse um convívio com amigos meus, você ia entender o que eu vou lhe dizer. Porque eles falam que quando eu falo minhas irmãs, meus olhos brilham. E realmente é mesmo. Eu acho que se eu começar a falar de minhas irmãs aqui, a tendência é eu chorar, me emocionar, porque eu sou apaixonada por minhas irmãs. Entendeu? É uma relação que transcende a existência dos pais, porque meus pais são falecidos. E acontece muito nas famílias, quando os pais falecem, as famílias se espalham, se afastam. A gente é o contrário. É como se uma fosse responsável pela outra. Você é a mais velha? Não, eu faço parte do meio, né? Eu tenho a mais velha, que inclusive também é servidora da casa aposentada. Depois vem a seguinte, vem uma outra, depois gêmeas. Eu tenho irmãs gêmeas. E a caçula que a gente chama carinhosamente ponta de rama. Ponta de rama. Ponta de rama. E assim, como é que eu posso dizer? Minhas irmãs é meu alicerce. E eu também sou alicerce para todas elas. Eu resumo dizendo que é uma paixão. É uma paixão avassaladora, minha filha. Porque minhas irmãs são tudo. Onde a família de Eliane morou lá no 18? Você disse que logo depois foram para o Siqueira, né? Pronto. Eu nasci no 18, né? Todas as minhas irmãs nasceram no 18. De lá, nós fomos morar no Siqueira Campos. Foi justamente lá que eu casei. Uhum. Mas por que essa a mudança? mudança? Minha mãe era louca pelo Siqueira Campos, certo? Meu pai, ele tinha a empresa meu pai era fornecedor de móveis. Naquela época que não se comprava móveis no Sul, meu pai era um grande fornecedor aqui de grandes empresas, como na época, não estou fazendo propaganda que nem existe mais, a Movelaria Brasileira, Isaac Sus, Casas Wilson Alves, meu pai era um grande fornecedor. E ele tinha uma oficina de móveis, que também era lá, era uma oficina relativamente grande, tinha o quê? Acho que na época uns 20, 30 empregados. Então, para a época, era uma empresa grande, né? Mas minha mãe tinha essa paixão pelo Siqueira Campos. Eu acho que ou ela vinha morar ou ela não vinha morar. Tanto é que tínhamos casa, era residência própria no 18, e ainda assim ela quis vir para o Siqueira Campos, em aluguel. Uma casa alugada. Exatamente, entendeu? De lá, ela já estava casada, foi quando ela foi morar no Bugio. Eliane, você e suas irmãs, era mais de dar trabalho a Dona Maria José e seu João? Ou sempre foram tranquilas? Não, sempre fomos tranquilas. Uma família de 7 mulheres, né? Eu acho que o filme As 7 Mulheres foi feito pra gente. Não temos irmãos, somos todas irmãs, mas a gente sempre foi muito assim, respeitosa com os pais. Isso não mudou. E na época de começar essa turma toda a namorar, seu João não ficou de cabelo em pé, Então, meu pai dizia o seguinte, olha o contrassenso, só vai poder namorar a partir dos 18. Eu casei aos 16. Mas não era aquela filha trabalhosa, não, sabe? Até porque eu sempre fui muito voltada para estudar, eu sempre fui tranquila. E minhas irmãs também tivemos uma realidade muito tranquila. Eu diria que meus pais não ficaram de cabelo em pé com a gente, pode ter certeza. E com as 7, eu diria, viu? Somos muito tranquilas, a gente respeitou sempre nossos pais. A última palavra sempre foram deles. Eles também nunca foram intransigentes na condição de pais, era sempre de conversar. Tanto é que a gente trouxe isso para os nossos filhos também, essa forma de ser. Eliane, conte aqui para mim, para quem está em casa, como eram as brincadeiras, né, da infância, as diversões. As chamadas memórias afetivas. Isso. Na época hoje chama de amarelinha, mas na época era brincar de macacão. Né? Macacão. Era, né, pular de um pé só, tal, então. Hoje deram o nome de amarelinha. Na minha época nunca foi. Era brincar de pembarra, era brincar de queimado.
era brincar de esconde-esconde, entendeu? Aquela coisa que você se esconde na casa de alguém para você achar. Ah, mas eu tenho uma fase maravilhosa. Eu já fui empresária quando criança. Fui dona de um circo. De um circo. De um circo. Naquela época que tinha aqueles circos de bairros, né? Então aí a gente ia assistir esses circos e a gente se apaixonou. Como eu lhe falei, meu pai tinha a oficina, né, que chamava de oficina aqui na casa da empresa, tinha uma residência e tinha um terreno vazio também. E meu pai era aquele tipo que fazia a vontade dos filhos. Aí a gente resolveu montar um circo, certo? Eu era uma das rumbeiras. Olha como eu já sou vinculada à dança, desde sempre. Aí nós montamos um circo. E aí tinha amigos, tá? Um era o palhaço, teve a história do palhaço cospe fogo, que gerou um grande incêndio. Mas eu vou lhe dizer, ele ganhava dinheiro, viu? Porque a garotada pagava para entrar no circo. Entrar no circo. Já tinha esse veio de empresária, não sei porque eu não dei seguimento. Mas era exatamente assim. E meu pai fazia todas essas nossas vontades. Mandou montar, porque tinha que ter um palanque, não sei o quê, tinha que ter arquibancada. E meu pai pegava um daqueles funcionários, mandava montar tudo. No paralelo, como tinha, falei, essa empresa com muitos funcionários, e dentre as nossas amigas tinha uma que sabia cozinhar direitinho. Você sabia que a gente fazia comida e vendia para o pessoal da empresa do meu pai? Era. Tudo a gente transformava em dinheiro. A gente era uma família, Tá uma turma rica. E a platinha? Eu quero que vocês faziam com o dinheirinho. A gente reinvestia, né? Eu me lembro que minha mãe ia para a feira, a gente saía com a sacolinha para as nossas compras, nosso pequeno comércio, que já era o quê? Comidinha. Seria hoje de comidinha, né? Só que a gente sempre ia no bolso dela, que a gente é besta, né? Ela comprava para casa e comprava para a gente, entendeu? E a gente ficava investindo, era investir nas roupas de rumbeira, porque eram várias frentes de comércio, né? Então tinha a parte também do circo, que também era investimento. Se não fosse um incêndio, né? Que foi assim uma grande perda financeira para a gente, acho que estaríamos todas milionárias hoje, que começamos muito cedo. Eu acho que não só eu, mas quem está em casa também ficou curioso agora de saber essa questão do incêndio. Conta aí como foi que aconteceu. A história do palhaço cospe-fogo, que nós vimos lá em um dos circos de verdade, como a gente diz, né? E a gente tentou implantar isso no nosso circo. Só que você vê, né? Olha a imaturidade nossa. E as roupas que a gente dançava, tinha muito que era aquele papel crepom. Certo? Que a gente começava a arrumar tal, e depois levantava a roupa, dava aqueles saltos assim de dança. E aí o fogo acabou pegando nas nossas roupas, poderia ser uma tragédia hoje. E a parte que cobria para que as pessoas não vissem, quem não pagasse, não tivesse acesso, era aquelas esteiras. De palha. Então, aquilo ali, para incêndio, basta você pensar no fogo que ela já toma conta. Então foi assim, foi uma coisa grande para a época, entendeu? Foi assustadora, na verdade. Aí desistiu do circo. Foi, aí tivemos que abrir mão disso. Mas quem era o palhaço? Era um vizinho nosso, que hoje já não está mais entre nós. E ele é que era o palhaço, entendeu? Oh, menina, mas foi uma fase assim maravilhosa. Eu tive uma infância. Mas assim, não teve maiores incidentes? Não teve, porque poderia ter. A gente com aquelas sainhas de crepom, repare, que era papel, né? É porque foi tudo assim, tudo tão rápido, mas ninguém saiu machucado. Seu pai, depois disso, não deixou mais o circo ativo? Não, o circo não teve, mas não era nem meu pai, era minha mãe, viu? Porque minha mãe era quem mantinha todo mundo no arreio, sabe? Minha mãe dizia, meu pai concretizava. Meu pai era aquela criatura que acho que todo mundo merecia conhecê-lo, entendeu? Era uma pessoa que... Ele curtia aquele grupo enorme de filhos. Eu não esqueço, toda vez que ele chegava, a frase dele era tudo minha, tudo minha. Uma relação, era e é, né? Hoje não mais que a presença deles, mas uma família muito saudável, entendeu? Em todos os sentidos, de harmonia. Não tinha nem briga. O que tinha de briga era o quê? Sabe aquela coisa quando você é criança, mas é um pouquinho maior, e tem a menor, e a mãe dizia, só vai brincar se levar a menor. Aquilo era. Eu tenho uma irmã minha hoje que tem uma cicatriz na testa, né? Porque eu e a outra, que é um ano mais velha do que eu, a gente com raiva, porque minha mãe só ia brincar se levasse. Aí na hora tinha um cachorro, a gente falou, pega cachorro. O cachorro foi na direção dela, ela saiu e disparada, se bateu em um muro, lascou a testa. Ui, eu também lasquei minha testa no muro. Então, entendeu? Então era isso. Aí minha mãe, acho que nem lembrava de bater na gente, porque ficava preocupada com o estrago da testa da outra, sabe? Então, eram as coisas assim, mas nada de estresse, de desentendimento.
família dentro dos padrões da normalidade e da felicidade. Você disse que sempre gostou muito de estudar, né? Sim. Onde a Eliane estudou? Na infância, Pronto. na adolescência? Eu comecei, que a gente chamava de escola de aplicação, que ela ficava naquele espaço da escola normal, né? Que ensinava pedagógica e tal. Então, ali dentro tinha como se fosse, parecia um trem, que eram várias salinhas. Eu estudei, comecei ali. Dali a gente foi para o 15. Eu digo a gente porque tinha eu e minha irmã, né? Que era da mesma série. Porque a diferença de 1 ano, e entramos junto na escola. Uhum. Aí fomos para lá, né, para o 15, depois eu fui para o Kennedy. Né? O meu segundo grau é que não foi lá, porque aí aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Começou a trabalhar e a gente soube que antigamente podia, né, aos 14. Era isso, hoje eu que me não é mais lembro, permitido. eu me lembro. Mas eu era disso. carteira assinada, assim, eu sempre fui muito dedicada para tudo, assim, eu sempre procurei me dedicar. E por que resolveu fazer o curso técnico de contabilidade? Então, repare, viu? É assim, se você disser assim, Eliane, qual é a sua real paixão? A minha paixão é procurar fazer tudo da melhor forma possível. Entendeu? Eu não tenho, assim, uma coisa assim, que é isso. Ah, eu vou galgar isso, aconteça o que acontecer, não. Então, quando eu estudava, eu fui para o ensino médio, né? Que geralmente todo mundo caminhava para a parte de formação acadêmica, né? Daquela época, se a gente parar para analisar, os pais nos preparavam para o casamento. Não era muito para os estudos, entendeu? Mas não era daquele jeito de não valorizar a melhora. Não. É que, principalmente uma casa de 7 mulheres. Então, você encaminhar os filhos para o casamento é como se fosse uma tranquilidade, né? Dizer, ufa, até casei. Porque aquela história. Fulano fugiu, fulano não sei o que mais lá, fulano desvirtuou, entendeu? Então, tudo naquela época era tudo muito absurdo. Então, tipo, pra você ir no cinema com o namorado, você ia com a renca de irmãs. Entendeu? Quando você ia namorar, era com a renca sentada no sofá. Isso era muito comum na época. Então, os pais nos preparavam para isso. Mas você acredita que dentro de mim, eu nunca tive essa vontade do casamento. Sabe? Eu sempre muito voltada para o estudo. Eu me lembro que eu, garota, minha irmã era mais virada. Mas enquanto eu estava minha irmã no pátio, eu estava dentro de uma biblioteca, diz eu, que me intelectualizando. Me poupe, viu? Tudo no seu tempo. Mas era o que eu fazia. Eu gostava de estudar, eu gostava de fazer a diferença. Eu gostava de quando tinha reunião de pais. Porque hoje, com a vida que as mulheres levam, não tem nem condições de frequentar as escolas para acompanhar os filhos. Mas naquela época, né, as mães eram realmente para cuidar dos filhos. Então, tinha reuniões de pais. E eu gostava de ser uma referência de aluna dentro da escola, entendeu? Então, ao invés de eu estar me preocupando em ter como minha irmã, viver aquele momento, eu queria estar, eu diria que à frente dos tempos, sei lá. Mas eu era assim. Me conta uma coisa, a Eliane começou a trabalhar aos 14 anos, tão nova, mas por escolha própria ou para poder ajudar a família ou ter sua independência? Não. Como eu lhe falei, eu tive uma infância, uma adolescência tranquila no aspecto financeiro. Só que a minha irmã mais velha, que é funcionária da casa, já aposentada, né, que era uma diferença de 9, 10 anos, então já era realmente para ir para o mercado de trabalho. Quando ela foi trabalhar, é como se a gente mais quisesse também, como se fosse assim. Se você vai, eu também quero ir. E nessa, minha irmã, que é 1 ano mais velha do que eu, foi trabalhar também. Pronto, quando ela foi, que querendo ou não, ela era assim uma referência para mim. Então, eu queria porque queria. E assim, uma coisa assim que eu considero uma coisa maravilhosa. Somos em 7 irmãs. E todas as 7, o primeiro emprego foi na mesma empresa. Na mesma empresa? Na mesma empresa. E era o empresário, né, o proprietário, o dono da empresa, que ele conhecia muito meu pai, como eu lhe falei que meu pai era um fornecedor de móveis, então meu pai comprava muito nessa madeireira. E aí, a primeira emprego, meu pai falou para minha irmã mais velha, mas as seguintes, era ele quem dizia, não quer trazer ela não? A gente traz ela um turno, já que ela está estudando. No próximo semestre ela vai para a noite. Entendeu? A gente tinha essa flexibilidade. Então, né? assim, todas 7 trabalhou na mesma empresa. E tem uma das minhas irmãs que se aposentou na mesma rede da empresa e hoje continua aposentada trabalhando nessa mesma empresa. Nossa, é gostar, né? E assim, a gente assim, porque a gente é muito compromissada, a gente sempre vê de uma linha de decência, de orientação dos pais, entendeu? Então, isso faz a diferença no comércio, né?
Eu digo em qualquer local, mas eu digo comércio porque você amanhece empregada e termina o dia desempregada. E aí você pega garotas de 14, 15 anos e você ter esse compromisso, essa responsabilidade, faz uma diferença. Faz. Né? Então, e é assim que eu vejo, não só eu, como toda a minha família. Eliane, aqui a gente, além de perguntar a Eliane sobre a Eliane e a família dela, a gente traz também o depoimento de algumas pessoas. E eu gostaria que você ouvisse esse primeiro. Dê um play aí, por favor. Eu e a Eliane não nos conhecemos adolescentes ainda. Ela tinha 17, eu tinha 16. Ela dizendo que não era preparada ainda para ser mãe, já era casada com meu primo, né? E eu dizendo que não vai preparada para casar. Enfim, tivemos uma empatia desde o início e somos amigas. E assim, eu diria que é uma amizade e uma sintonia que nós temos que não é dessa vida. Eu diria que isso para mim, a explicação é que vem de outra vida. Mãe maravilhosa, mãe exemplar, mãe assim de um amor incondicional, que também é uma outra forma que eu tenho de dizer que o amor entre ela e a filha parece-me que demonstra não ser também dessa vida, de ser parceiras de vidas passadas. Mas o que mais me chama a atenção na Eliane é o lado profissional. Ela é assistente social, a função dela é prestar assistência àqueles que necessitam, só que vai mais além disso do que ela faz, do que ela desempenha, porque ela tem amor. Ela usa de compaixão com o próximo. Então não existe a palavra impossível para Eliane. Se alguém chega para ela com algo para ser resolvido, ela usa de uma teia de amizades que ela tem, que ela formou ao longo dos anos, e ela consegue. E é isso que é mais admirável nela, além de ser uma mulher batalhadora, guerreira, digna realmente de aplausos, mas é isso que ela não quer. Ela é uma mulher de bastidores. Ela não quer ser aplaudida, ela não quer ser... Mas ela precisa ter esse reconhecimento, porque ela é uma profissional maravilhosa, uma mãe dedicadíssima. Uma amiga que é... Então, essa daí, como ela falou, ela é prima do meu ex-esposo, né? E aí, nos conhecemos justamente já lá no começo do casamento. Então, a diferença nossa de 1 ano... E eu me lembro que a gente ficava num balanço que tinha no quintal da casa, aí ela falava assim, eu não estou preparada psicologicamente para casar. E eu dizia, eu não estou preparada psicologicamente para ser mãe. Se tornou um discurso nosso. Mas é assim, a nossa relação realmente transcende a relação familiar. Entendeu? Eu estava com ela agora esse final de semana. A gente nunca se afastou. E quando precisou se afastar pela corrida da vida profissional, isso e aquilo... Mas quando nos encontrávamos e quando nos encontramos, é como se não tivesse nos afastado um dia sequer. Eu sei que eu conto com ela para tudo nessa vida. Mas também a recíproca é verdadeira. Ela conta comigo para tudo. Então, hoje ela não é a prima do meu ex-marido. Ela é a minha amiga, é a minha prima, é a minha irmã. Certo? Eu tenho um leque de irmãs que transcende a 6, viu? Eu acho que eu devo ter umas 50. Mas sei também que isso é porque eu dou e eu recebo. É uma missão, né? Eu me sinto gratificada. Todo mundo fala bem assim, você não consegue juntar 10 amigos contando nos seus dedos, né? Eu vou ter que tomar alguns dedos emprestados para poder fazer o meu somatório, viu? Porque ele é extenso e é verdadeiro. Isso é muito bom. O que é bom, que é verdadeiro. Eu me sinto confortável no meio de todos os meus amigos. Eu consigo ser eu sempre. Eu choro fácil, já perceberam aqui, né? Não precisa, todo dia eu digo, não nego choro pra ninguém. Mas eu rio fácil também, eu chego junto, chego onde... Eu nunca estou só. E nunca vou deixar os meus só também. Isso é fato. Quem me conhece sabe. Isso é o que a humanidade hoje precisa, um pouco mais então, disso, né? Isso. Porque as pessoas falam assim, é tão difícil construir amizade. Não, não é. Eu só sou um pouco cuidadosa. Eu não chego lhe conhecendo hoje e você se torna minha amiga. Não. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo minha parte, eu também vou analisando como é que minha parte está chegando, como é que o retorno está vindo. E aí, quando se constrói, elas são sólidas. Se você saber assim, você está mentindo, eu não estou. Eu nunca tive uma decepção com amizades. Nunca tive. Nisso aí eu vou morrer virgem. Que bom. Com certeza. Eliane, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. Hoje o IDE Aracaju está conversando com Eliane, ela que é servidora da Câmara Municipal de Aracaju, é assistente social. A gente retorna já.
E o ID Aracaju está de volta hoje conversando com a assistente social Eliane. Eliane, vamos agora procurar saber um pouco mais da trajetória profissional de Eliane. Eliane começou a trabalhar aos 14 anos de idade, fez o curso técnico de contabilidade. E por que a mudança para serviço social? Tem uma história também. Como eu lhe falei, né, eu comecei trabalhando no comércio, né, aos meus 14 anos, e aí foi quando eu tive filhos, concluí o 2º grau, que eu sempre fui muito compromissada com os estudos. E aí, quando eu estava já na Câmara, porque eu vim trabalhar na Câmara, ainda não tinha feito faculdade, e tinha 2 amigas aqui do setor, porque minha base é taquigrafia, no transcurso vocês vão perceber, que queriam fazer serviço social. E que me convidaram, vamos fazer serviço social, vamos fazer. Eu digo, vamos escrever. Tá, vamos escrever, seja o que Deus quiser. Quando eu me inscrevi, aí fui aprovada. Aí vamos fazer. Eu digo, quer saber? Vou fazer. Bem corrido, né? Fazer faculdade, trabalhar, filha pequena. Sim, porque assim, quando eu casei, minha filha nasceu, com 4 anos que eu tinha de casada, eu me dediquei realmente aos estudos dela, acompanhar a vida dela, ser forma muito presente. Acho que isso é fruto do que meus pais foram presentes em minha vida. E eu também fui presente na vida de minha filha. E aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade, e eu penso assim, se você se envolve com qualquer projeto, você tem que se dedicar a esse projeto. E aí eu entendi que eu tinha que fazer uma faculdade de Direito, entendeu? Da forma correta, me dedicando, entendeu? Até porque é muito ruim você perceber que seus projetos não deram resultados. E eu tenho uma certa dificuldade em lidar com perdas, entendeu? Com situações incompletas, com frustrações. Acho que todo ser humano é assim. Uns até tentam disfarçar, mas ninguém. É muito bom lidar com o positivo, não com o negativo. Mas para isso você tem que se dedicar, né? E era o que eu fazia. Então eu sempre me dediquei. Eu estava há 12, 14 anos sem estudar. Quando eu comecei na faculdade, eu comecei com garotas que tinham acabado de sair do 2º grau, que a gente chama de memória fresquinha, né? Então eu sabia que eu tinha que me dedicar em dobro. Mas isso para mim não foi nenhum desespero. Vamos nos dedicar em dobro. Se eu tinha disciplinas em sala de aula, a outra parte eu buscava na biblioteca, porque numa faculdade a gente percebe que o professor está lá para lhe dar uma orientada, mas não é para lhe dar o beabá. E era isso que eu tinha, essa preocupação. Era essa preocupação que eu tinha. Não, eu vou pegar aqui, vou pegar essa ementa, que é o conteúdo, e eu vou explorar além do que o professor traz em sala de aula. Porque eu precisava disso, porque eu me achava em descompasso com a juventude que estava entrando na faculdade, entendeu? E assim, eu não fiquei aquém de ninguém. Claro que eu me dediquei mais, eu tinha que trabalhar essa diferença. E eu busquei trabalhar essa diferença. E eu acho que deu certo. Deu certo porque no transcurso eu fui tendo respeito dos meus professores, entendeu? Eu fui sendo convidada para participar de projetos de extensão, de tudo que você podia imaginar na faculdade, e eu me engajava em tudo. Que eu sempre quis aprender, eu sempre gostei de ver resultados naquilo que eu estava me envolvendo, até por ser uma referência para minha filha, né? Porque se você conversar com minha filha hoje, você vai ver que eu sou uma referência para tudo. Ela é minha mãe, porque minha mãe. Isso é bom. Isso é bom. Então, que bom que eu sou uma referência que ela propaga isso onde ela chega. Quando eu chego no lugar, a mãe Dimitri, porque já sabem, porque ela já levou a informação léguas antes de eu chegar. Eliane, certo, serviço social. Se identificou, e por que após em gestão de empresa? Pronto. No serviço social, você sabe que eu atuei em alguns setores, né? Ainda sendo servidora da Câmara. Servidora da Câmara, esse meu horário era sagrado, né? Mas no outros horários eu fui, assim que eu me formei, eu fui trabalhar na Fundação Renascer, como assistente social e supervisora. Passei por uma seleção e fui aprovada e fui trabalhar lá. Ainda quando eu estava lá, justamente, é isso que eu falo, que eu procuro me dedicar o máximo que eu posso. Tal. Um dos meus superiores, uma das minhas superiores, que era a esposa de uma pessoa que se tornou secretário da Ação Social na época, e aí ela me indicou para ser a secretária
dele. Pronto. Aí eu fui ser secretária de secretário, né? A secretária executiva de secretário. Aí foi quando eu me afastei aqui da Câmara como requisitada. Nesse meio tempo, ele passou da ação social para a educação. Eu fui junto, enfim, eu fiquei com ele até o final da gestão dele enquanto secretário, não importa em qual secretaria. Nesse paralelo, eu também consegui ser assistente social do Hospital João Alves, que, na época, né, que hoje é o chamado USE, mas na época era o Hospital João Alves. Então, eu era da Fundação Renascer, eu era do gabinete e eu era do Hospital João Alves. Aí você fala, sim, se vira nos 30? Sim, se vira nos 30. Como eram espaços, tipo, eu estava no gabinete durante o dia, certo? Eu estava à noite na Fundação Renascer, porque tinha um espaço para trabalhar à noite. E nos finais de semana no Hospital João Alves. Aí você fala, por que tudo isso? Porque eu sabia que o gabinete era uma fase, certo? E eu só acredito que você conquista espaço quando você mostra o seu serviço, né? Então, eu nunca quis me afastar. Eu me lembro que na época, você não quer ser requisitada também da fundação? Eu disse, não, eu não quero ser atrelada que eu sou apadrinhada por A ou por B. Eu só espero que flexibilize um pouco meu horário, certo? Porque você, como secretária executiva, às vezes você não tinha controle do seu horário. Mas isso significa que eu não dava conta do meu serviço, porque no determinado horário eu já começava a coordenar por telefone, até eu chegar. Eu saía de lá da fundação 2, 3 da manhã, a hora que fosse, entendeu? E no final de semana, eu estava no Hospital João Alves, aí era sistema de plantão. Como lá tinha condição de ser plantão, então eu poderia dar minha carga horária nos plantões, que eram sábados e domingos e feriados. Então era todo o meu tempo tomado. Lazer? E ainda E a não, filha? calma. Meu trabalho não acabava aí. Eu sempre fui muito vinculada a leituras, como eu falei. Lá no começo, quando eu era garota ainda, ficava na biblioteca me intelectualizando. Então teve um momento na UNIT, eu tenho que falar instituição porque eram alunos de lá, porque eu era supervisora de vários alunos em campo de estágio. Eu abria campo de estágio. E aí esses alunos, eles e outros, quando começavam a fazer uma pós, era possível você, como pós-graduada, você ser co-orientadora nos trabalhos de conclusão de curso. Então, e aí no caso, quem era temporário, mas era responsabilidade da instituição pagar pelo serviço. E os alunos me convidavam. E aí eu era também co-orientadora na execução de monografias, de artigos. Que eu sempre gostei muito de lidar com a escrita. Eu sempre gostei. É uma forma de você estar sempre se atualizando. Então, aí você fala, aí você vê. E o lazer, né? Olha, na época eu era tão voltada para profissional. Tanto é que a minha prima, que eu considero minha prima, comentou que o meu maior ponto era trabalho, né? Eu sempre fui muito ligada a isso. Então, o lazer eu delegava para outro plano, porque o meu plano maior era eu ter justamente essas fontes de renda para eu garantir uma boa educação para minha filha, entendeu? Uhum. E aí, para mim, era tranquilo, tudo no seu tempo. Eliane, e aqui na Câmara, né, que foi onde você passou o concurso, foi onde você iniciou tudo, você entrou em que setor? Você passou por quais setores até chegar hoje ao setor de serviço social que você chefia, né? Uhum. Então, a Câmara, quando teve o concurso lá em 83, eu fui chamada em 85. Eu fiz para auxiliar de escritório, que nem existe mais hoje no quadro essa função. Então, aí na época, abri os gabinetes para os vereadores. Né? Não era como hoje, que os vereadores, eles cada um tem seu local. Tinha aqui, inclusive, mas tinha fora também. Eu ficava fora. E aí, eu fui para secretariar um vereador, na época. Aí fiquei, acho que um ano e pouco. Aí teve como se fosse um concurso interno para a taquigrafia. E era interessante, porque na época, como auxiliar de escritório, eu era tida na escala da casa, nível 3. Aí, quando teve esse para taquigrafia, eu disse, vou fazer esse curso, quem sabe, né? E aí, quando eu fiz, realmente, eu fui aprovada. E aí, eu fui chamada para taquigrafia. Então, eu ascendi do nível 3 para o nível 12. Olha que, né? Que alavancada, entendeu? Então, assim, e a taquigrafia, eu sou apaixonada, né? Que ela nunca acabe. Que não fique só como uma memória afetiva. Porque ela tem sua importância, aquela história de que qualquer um faz, não. Que a máquina faz, não. E a fé pública, inclusive.
Uma máquina vai dar fé pública? Não vai dar fé pública. É a presença dos taquígrafos quem vai dar essa fé pública, né? Se houver uma necessidade, entendeu? Então, assim, na taquigrafia eu fiquei 30 anos. E assim, é um setor do coração. É porque meu coração ele é enorme. Eu consigo ter a taquigrafia, hoje o serviço social, os outros lugares que eu já passei. Mas a taquigrafia, 30 anos não são 30 dias, né? E aí foi quando eu estava na taquigrafia, eu ia me aposentar, porque eu já tenho tempo. Como eu falei, eu comecei aos 14 anos, então eu já tenho tempo para me aposentar, ainda posso ceder alguns anos para quem ainda está com dificuldade. Eu tenho sobrando, Eu já estou aí, já passei dos 40 anos trabalhado comprovadamente. Aí, quando eu estava para me aposentar, o que acontece? Aquilo que eu lhe falei. Como eu tinha vários empregos, Hospital João Alves, Fundação Renascer, sabe? Então, eu não cuidei da minha aposentadoria. Aí você fala, o que é cuidar? Porque você tem alguns benefícios que você pode levar no seu contra-cheque. E como eu estava pulando de galho em galho, eu só chegava aqui, saía daqui, correndo para o outro, eu não cuidei disso. Não saiu agregando. Isso, aí eu entendi que eu tinha que, antes de sair, eu tinha que ver isso. Aí foi quando veio a história das titulações, que todo mundo aqui na casa sabe. Essa história de titulação, que é muito importante, ela dá uma melhorada significativa no seu salário. Foi aí quando eu descobri que, nesse meu tempo, muitos colegas meus estavam na mesma situação que eu. Não cuidaram disso. Aí eu saí mobilizando mesmo, entendeu? Eu saí como rolo compressor nesse sentido. Mobilizando para tudo que é lado, chamando todo mundo, mostrando. Pessoas que estavam já nas portas na aposentadoria, eu tirei esses servidores dessa história, não façam isso. E aí o que acontece? Mas era uma carga horária enorme para a gente alcançar o percentual. Foi aí quando eu comecei a ver cursos para a gente fazer, mas aí não tinha mais cursos. E agora? Como é que a gente vai fechar isso? Como é que a gente vai chegar na aposentadoria? Mas aí eu acho assim, a vida nos abre leque de possibilidades. Espera aí. Vamos começar a montar cursos. Eu resolvi montar cursos. Eu entrei em contato com, tipo, o Senac mesmo, né? Que eles têm a grade deles de cursos. E aí eu mostrei para ele que tinha cursos que tinham que ser voltados para a gente, para a nossa realidade. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com o Senac, nível nacional, montando cursos, entrando em acordo. Quando a coisa ficou perfeita, eles trouxeram para a grade dele, e aí pôde ofertar o curso para a gente. Consegui uma carga horária bacana com esse curso, mas não era suficiente. Onde tem mais cursos, não tem mais cursos, vamos tentar de outra forma. Aí eu entendi que a gente poderia procurar as universidades com curso de extensão e a gente ofertar cursos para que eles ofertassem o curso para a gente. A gente fazia o curso, e eles ofertariam, passavam, digamos, pela legalidade. E aí eu fui montar esses cursos em diferentes áreas para atender as demandas dos vários servidores. Porque eu era taquígrafa, seria um curso X. Ah, você é motorista, é um curso Y. Então eu tinha que sair montando cursos que pudessem abranger a todos. E aí saí montando, acho que montei os 3 cursos, fiz como se fosse uma negociação com a Pio Décimo na época, como curso de extensão, que era uma coisa legal também. E aí se tornou cursos e aí a gente conseguiu fechar essa carga horária. E aí, pronto, agora eu posso ir embora. Aí surgiu a possibilidade de eu ir para o serviço social. Por quê? Porque o serviço social, a colega nossa se aposentou, e assim, acontece muito na casa ainda de ter servidores que estão aposentados, conseguiram novos contratos, mas ela não quis. E aí, o setor estava vazio. E aí meus colegas, Eliane, a oportunidade é sua, você tem que ir, você tem que ir. Eu, não, quero me aposentar, que eu já estou no meu limite. Mas aí depois eu pensei, aí minha filha ia casar, e isso ia me trazer também um financeiro que ia ser interessante para mim. Eu disse, então vou correr atrás dessa chefia. Foi assim que eu fui para a chefia de serviço social. E aí, quando eu assumi o serviço social, eu entendi que o serviço social você pode trabalhar só com assessoria, você não é obrigado a trabalhar com assistência, mas eu entendo que o serviço social deve trabalhar com assistência, certo? E foi aí quando eu entendi que não tinha que ser só assessoria. Eu também queria me dedicar à assistência. E aí, assistência, aí você fala para quem? Não só para os servidores, mas para os familiares também. Ah, vamos ouvir mais um depoimento. Meu Deus, por que ela faz isso comigo? É. E assim, de alguém que dividiu durante muito tempo, né, o trabalho no setor, né, com você. Aí. Sônia Cirino. Eliane Maria. Conheci lá nos idos de 80, quando comecei a trabalhar na Câmara. Pessoa assim, sem comparação, pessoa maravilhosa. O que pode ajudar, ela ajuda. O que pode agregar, ela agrega. Profissionalmente é uma pessoa 10,
nota 1000. E só, né? Não tenho nem o que falar. Ela é uma pessoa assim que eu não tenho muito o que falar, não. Só tenho coisas boas para falar sobre a Eliane. Deixo aqui meu recadinho. E Eliane, um beijo no coração. Te amo. Beijo. Esse setor, eu falei, é o setor que meu coração se enche, né? Então, o que vem delas é sempre isso, porque nós somos uma família. O setor taquigrafia, como é um setor grande, e é um setor assim que a gente está junta desde 30 anos, porque outros setores chegam outras pessoas, né? Então, vai agregando outras pessoas, ou então vai saindo pessoas, vai tendo mudanças na taquigrafia. Como é uma atividade muito específica, essas são sempre as mesmas. Então, você imagine todas nós juntas por 30 anos. Os filhos de um é filhos de toda, nós somos mães de todas, então é uma família, Laços literalmente. de comadre, Tudo. afilhados. Ali, acredite, ali não tem. Se tiver conflito, é literalmente família. É lá dentro que a gente se entende, é lá dentro que a gente se resolve. Não tem aquela coisa, sair de dentro daquele ambiente para levar para a direção, isso e aquilo, não. Tudo é entre nós. Mas também o amor é entre nós. Quando tem qualquer programação extra-trabalho, somos nós. Então, uma está sempre na vida da outra. Sempre, sempre, sempre. E acho que vai ser assim, mesmo quando vai todas aposentadas. A gente sempre fala, quando estivermos todas velhinhas, vai ser uma tendo ranzinza com a outra, mas todas juntas. Porque é uma família. Taquigrafia é uma família dentro da Câmara, que é uma grande família. Entendeu? Eliane, a gente ainda tem mais um pouquinho de bate-papo, né? A gente está encerrando esse segundo bloco, a gente retorna já já, né? Conversando hoje com Eliane de Jesus, ela que é servidora da Câmara Municipal de Aracaju e hoje chefia o setor de serviço social. Até já. Estamos de volta com ID Aracaju, hoje conversando com Eliane de Jesus, ela que é servidora da Câmara Municipal de Aracaju e hoje chefia o setor de serviço social. Eliane, me conte um pouco, para mim, para quem nos acompanha em casa, como é o dia a dia do trabalho do setor de serviço social aqui da Câmara? O serviço social da Câmara, que eu sempre digo bem assim, ai meu Deus, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente faz? Não é, porque é um setor que é literalmente lidando com demandas. Então, eu não tenho como prever. Eu posso passar um dia sufocada, extenuada, como posso passar um dia bem tranquilo. Eu sempre rezo para que não tenha demanda. Aí você fala, você não quer o trabalho? Não, não estou me referindo a isso. É porque sinônimo de demanda é sinônimo de preocupação, de dificuldade, de sofrimento. Porque geralmente quando você vem buscando um apoio, vem buscando uma ajuda, uma colaboração, uma contribuição, aquele chamado, vamos correr junto, certo? Então eu fico rezando para que não tenha, porque eu sei que todos os meus colegas estarão bem. Mas eles sabem e eles se sentem super confortáveis em me procurar em qualquer circunstância. Inclusive, eu digo muito que pela relação de 30 anos, embora tenha outros bem menos tempo aqui, por assessorias e tal, mas ainda assim as informações são passadas e eles buscam muito mais a mim do que o meu setor como um todo. Mas eu tenho procurado mostrar isso a eles, que eu sozinha não faço o setor. Como é um setor porque nós temos psicólogo, nós temos psicopedagogo, nós temos pedagogo, assistente social, lógico, eu e mais uma outra. Então, assim, a gente tem várias áreas de atuação que a gente pode colaborar com esse servidor. Então, eu mostro o tempo todo a eles que não queira só a mim. Tudo bem que eu seja o ponto inicial, mas aceite quando eu encaminho para um dos colegas do setor, entendeu? Eles não estão sendo abandonados por mim. Eles só estão todos preparados para acolher. Isso, e que eles vão poder aproveitar aquele conhecimento daquele profissional específico. Porque eu faço para o serviço social, mas eu não faço do psicólogo, eu não faço do pedagogo, certo? Então, eu só quero que eles entendam isso. E às vezes eu tenho esse cuidado, porque às vezes eles ficam achando que pode estar sendo abandonado por mim, do tipo, viu que ela não quer me atender? De jeito nenhum, entendeu? Até porque eu gosto do setor em movimento. Essa é a parte da assistência, mas eu tenho também a parte da assessoria. Nós temos o projeto
Poesia Marcelo Deda. É um projeto que acaba engajando todo mundo, porque a gente tem contato com todas as escolas de nível fundamental. Então, é um momento assim que eu vejo meu setor bem movimentado, eu acho isso uma maravilha. Estamos agora envolvidos também com a Procuradoria da Mulher, né? Que eu rezo que não apareça ninguém, porque significa muito sofrimento, mas se chegar, estamos nos preparando justamente para isso. Por que nos preparando? Porque cada demanda é algo novo. Certo? Mas a gente se desdobra, a gente se vira nos 30 e a gente procura atender da melhor forma possível. O acolhimento, isso é garantido. E o desenrolar, a gente vai descobrindo no dia a dia. Eliane, você disse que a Câmara é uma grande família, né? A taquigrafia é uma grande família. Isso. E a gente agora falou da família da Eliane, né? Das irmãs, dos pais. E a gente quer saber um pouco da família que a Eliane construiu, né? Casou nova, teve filha, separação. Nos conte um pouco dessa história. E a sua relação com a sua filha, que você já nos disse lá atrás, que ela tem você como uma grande referência de vida, né? Não me mande falar da minha relação com minha filha, não, porque aí eu vou acabar estragando a entrevista, tanto por chorar. Pronto, a minha pequena família, que eu digo que eu tenho uma grande família e a pequena família. O que é a grande família? Eu com minhas irmãs, eu considero a grande família. E a pequena família é eu com minha filha, e na ocasião era o pai de minha filha, né? Então, hoje, somos de minha família, da minha grande família, que são minhas irmãs, eu já falei, né? Essa relação maravilhosa. Se você encontra minhas irmãs com os sobrinhos, é todo mundo a mesma coisa. A hierarquia existe pelo respeito, mas pela relação é tudo muito misturado, porque a gente desenvolveu isso. E minha relação com minha filha é uma relação, eu acho que transcende a compreensão humana, transcende tudo, porque eu diria que na minha vida, é o meu maior projeto de vida, foi minha filha. Minha filha, ela dizia assim, você não pode amar os outros e não se amar. Então, eu fujo à regra. Porque, primeiro, eu a amo, eu a amo. Depois de 1000 vezes que eu a amo, eu começo a pensar se eu me amo, entendeu? Porque ela é a essência. Eu adoro ser mãe, eu curto ser mãe, ela vai me matar. Os 39 anos da vida dela. Então vamos ouvir agora o que Mitriane tem a dizer da mãe. Faça assim não, mulher. Vamos ouvir. Oi, mãe. Estou aqui começando a falar um pouquinho sobre a senhora, de falar quem é a Eliane Maria na minha vida. E como não é novidade para ninguém, a senhora é o meu amor incondicional, é a pessoa em quem eu me espelho todos os dias, que eu carrego todos os exemplos de vida. É alguém que me ensina sempre a ser empata, a ter sensibilidade com o outro, a enxergar mais do que as ações, mas enxergar de fato a alma do ser humano. E eu busco exercitar isso porque o que eu vejo, os frutos que a senhora colhe em relação a isso são maravilhosos. É por isso que todo mundo quer estar ao seu redor. Sua energia é contagiante, sua segurança, a senhora é base para muitas pessoas, não só para mim, mas assim, para aqueles que se aproximam da senhora, a senhora já passa um mínimo de segurança e já é motivo para aquela pessoa nunca saia de perto. Agradeço tudo que a senhora faz, toda a dedicação, e tenho certeza que nosso amor, nossa relação, nossa conexão é de outras vidas, porque é tudo muito ímpar, é tudo muito intenso, e é isso. E obrigada por nunca desistir de mim, como eu sempre falo, porque quando eu digo não vou conseguir, a senhora, você consegue sim, que você é capaz, e você faz isso na vida de todos. É a força, a segurança, a palavra positiva. A única coisa que eu tenho que pedir é que Deus lhe abençoe imensamente e que a gente viva muito, muito e muita coisa junta. Te amo, mãe. Um beijo. Aqui é tudo, né? Aqui chega a ser uma covardia vocês trazerem isso. Chega a ser uma covardia, porque minha filha, eu não tenho assim uma palavra. Olha aí. Estraguei. Não, é assim mesmo. Eu não tenho nenhuma palavra para dimensionar o que ela significa. A essência, a vida. Meu Deus, se todas as mães do mundo tivessem
um milésimo do que eu tenho como filha, essas mães já seriam agraciadas. Você imagine eu tendo ela em toda a sua plenitude. Gente, é demais. Sinceramente, eu não encontro. Olha que eu sou uma pessoa até que eu sou daquele tipo que às vezes que eu não tenho o que fazer, eu fico lendo dicionário. Então, eu tenho um leque bem vastozinho de palavras. Mas para me referir a ela, eu não tenho. Infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente eu digo porque eu queria ter uma palavra que representasse o que ela significa. Mas eu não tenho. Não tenho porque ela é... Olha, para mim, ela só está abaixo de Deus. Por ele ter me presenteado ela. Mas fora isso, não tem nada nessa vida que eu possa trazer como parâmetro ou como comparação. Não tem, não tem. Ela é tudo, mulher, é tudo. É tudo e mais alguma coisa. É maravilhoso ser mãe dela, você é doido. Para acalmar um pouquinho o coração e a gente encerrar a nossa entrevista, uma mensagem que você deixaria assim. Você é mãe de uma mulher, você é uma mulher, né? A gente viu aí a sua trajetória de luta, de vida. Uma mensagem que você deixaria para as mulheres, né? Nesse mundo atual. Pronto. O que é que eu posso dizer para as mulheres? E aí, independente da faixa etária, eu estou aproveitando com os jovens, porque são esses que têm um mundo para desbravar e muitas coisas para serem freados. Ser mulher é simplesmente ser mulher. Você não tem que estar querendo buscar o seu espaço numa briga de gênero, não. Quando você é mulher, você faz o seu papel. Quando você toma suas atitudes, quando você se posiciona, quando você tem compromisso, você tem responsabilidade, para mim, o gênero não conta. Entende? As pessoas são muito assim, porque esse espaço do homem... Não existe isso. Existe até uma história milenar, secular nesse sentido, mas a gente está acabando com isso. Com o quê? Com responsabilidade, com compromisso, se você tem o conhecimento, porque isso faz a diferença, é o conhecimento. Eu não tenho que ter um conhecimento maior do que o homem X ou Y. Eu tenho que ter aquele conhecimento que eu considero importante para dar conta dos meus projetos de vida. Então é isso que eu digo. Sejam vocês. Sejam sempre vocês. Se valorizem, se dê o respeito, não se curvem. Saiba que as dificuldades vão existir sim, independente de ser mulher, de ser homem, vai existir. Mas procure ter serenidade, bom senso e buscar dentro de você uma maturidade para lidar. Porque o problema não está em você ter o problema, mas é você saber sair dos problemas. Entendeu? Essa que era a nossa grande dificuldade, porque às vezes você não depende só de você. Aí nisso aí eu jogo rede de relações. Se você é uma pessoa bem articulada, você é bem relacionada, tudo isso vai contribuir. Aí eu volto. Ser mulher é ser amiga, é ser mãe, é ser parceira, é ser pensante, é acreditar em si. Porque eu lhe digo, não sou presunçosa, mas eu acredito em mim. Entendeu? E é por eu acreditar em mim que eu olho dentro de mim, olho para a vida que me cerca, e eu não tenho arrependimentos, nem tenho culpas, nem tenho sensação de frustração, de perdas, não. Aquilo que eu não conseguia avançar, ou não era o momento, eu não estava madura o tanto para, entendeu? Mas assim, dentro do conjunto da obra, eu acho que eu consegui fazer uma trilha e sou mulher. Então como é que eu vou achar, por ser mulher, as coisas não vão acontecer? Claro que vai acontecer. Confie em você, acredite em você. E aí vai dar certo. Ai, Eliane, obrigada. Né? Eu, em nome de toda a equipe da TV Câmara, a gente agradece, né, você ter compartilhado um pouco da sua história hoje aqui, né, com a gente, com quem nos acompanha em casa. Eu também agradeço pela oportunidade de mostrar um pouco quem é a Eliane. Eliane é isso aí, olha. Agora, o lado chorando, ela se destaca. Mas é um chorar por emoção. Não é por insegurança nem incerteza. É porque as coisas batem verdadeiramente dentro de mim. Eu não tenho por que esconder. Ter emoção não significa ser incapaz. Né? É ser sensível. E é isso que eu sou. O ID Aracaju está chegando ao final. A gente volta numa próxima edição com mais uma história assim estimulante, incentivadora. A gente aguarda vocês. Até lá.